sejam todos bem-vindos ao pré-curso de Circuitos Digitais do PET Potência. Eu me chamo João Paulo e eu e a Isadora Lima estaremos responsáveis por ministrar esse pré-curso para vocês. Ao longo dessa semana, ao longo desses 5 dias, nós nos revezaremos para repassar o melhor do conteúdo para vocês. A disciplina de Circuitos Digitais é uma disciplina do início do curso de Engenharia Elétrica que aborda tanto circuitos combinacionais quanto circuitos de memória. O recorte da ementa que a gente fez da disciplina para apresentar no pré-curso de circuitos digitais contempla, em grande parte, a primeira parte da disciplina de circuitos digitais, que é a parte de circuitos combinacionais. Os assuntos que serão abordados durante os próximos 5 dias serão esses que estão aqui descritos. E as principais fontes, bibliografias que utilizaremos será o livro do TOT, de Sistemas Digitais, Princípios e Aplicações. Essa primeira aula, a qual eu estou apresentando, será dividida em 2 tópicos. O primeiro tópico abordará um pouco da introdução à disciplina de eletrônica digital e os sistemas de representação numérica, principalmente o binário, que é muito utilizado em circuitos digitais. O primeiro conceito importante que devemos ter em mente é o de grandeza analógica e grandeza digital. E a melhor forma de entender o que são grandezas analógicas e digitais do que comparando as principais características de ambas. Para uma grandeza analógica, nós teremos sempre valores contínuos, indicadores proporcionais, continuamente variáveis, grandezas cujas quantidades podem variar ao longo de uma faixa de tempo. Um exemplo bem prático de uma grandeza analógica é o que é apresentado no velocímetro de um carro, para a medição da velocidade. Você, à medida que acelera o carro, percebe que a velocidade está variando, mas você não consegue afirmar com clareza sobre que ponto o velocímetro está. Basicamente, é uma estimativa da velocidade em que você se encontra. Já para as grandezas digitais, os valores são discretos. Quando eu digo discreto, eu quero dizer que o passo a passo que eles realizam é perceptível para mim. O exemplo disso é a voltagem que se alterna entre on ou off, por assim dizer, entre 0 e 1. Nessa grandeza digital, os símbolos são chamados dígitos, e a grande vantagem dela sobre a grandeza analógica é que não há ambiguidade na leitura. Quando a gente imagina um carro que apresente um velocímetro digital, quando ele apresenta no painel que o carro está a 80 km por hora, é exatamente a essa velocidade que o carro está desenvolvendo. Mas, se para o mesmo valor de 80 km você verifica num painel de um carro que apresenta um velocímetro analógico, é bem provável que esse valor possa ser uma velocidade maior, já que você não consegue perceber com clareza, ou até uma velocidade menor, já que é difícil você verificar naquele enquadramento de espaço, de escala, em que ponto exatamente ele se encontra. Exemplos práticos do que são grandezas analógicas e do que são exemplos de grandezas digitais. Quando a gente sobe uma escada, a gente consegue perceber degrau a degrau a variação de altura a qual a gente está caminhando, a qual a gente está subindo. Dessa forma, se essa variação é perceptível, a gente pode dizer que é uma grandeza digital. Se a gente sobe uma altura qualquer utilizando uma rampa, a gente, por exemplo, dá 2 passos nessa rampa, consegue afirmar que subimos certa altura naquele espaço, mas não conseguimos afirmar com clareza qual foi a altura naquele intervalo que a gente subiu. Dessa forma, uma subida usando rampa seria uma grandeza analógica. O intervalo que você subiu a certa altura não é perceptível para você, você não consegue afirmar com clareza que percentual do percurso você subiu. Já quando a gente considera uma corrente que flui de uma tomada por meio de um motor. Para a corrente elétrica que a gente utiliza, que é a corrente alternada, a variação que se dá entre o positivo e o negativo da oscilação da tensão, da variação de pico negativo a pico positivo, é descrito através de um sistema senoidal, ou seja, essa variação varia de acordo com o seno. Descreve uma função senoide. Dessa forma, não é perceptível como uma grandeza digital, mas sim uma grandeza analógica. Dessa forma,
essa corrente elétrica alternada senoidalmente é uma grandeza analógica e não uma grandeza digital. Já o volume de areia em um balde, podemos afirmar que é uma grandeza digital. Daí você pergunta, mas por quê? Já que eu retiro uma quantidade de areia do balde e não consigo afirmar com clareza qual a quantidade que eu tirei. Mas aqui a gente consegue subdividir a quantidade, o volume de areia do balde em espaços, em intervalos menores, que no caso a gente pode considerar os grãos. Se eu retiro uma quantidade determinada de grãos, eu consigo afirmar a quantidade que eu retirei. É sensitivo, é perceptível a quantidade que eu tirei. Dessa forma, esse volume é um volume digital. Em circuitos digitais, estudamos também as medidas digitais. A menor medida digital é um bit, representado por um B minúsculo. Esse bit pode estar representado entre 0 ou 1. Por isso a grande importância da gente estudar os sistemas de numeração e principalmente o sistema de numeração binário. Existe também o byte, que são, no caso, 8 bits. Existe o kilobyte, que são 1024 bytes, e assim por diante. O megabyte, que é 1024 kilobytes, o gigabyte. Geralmente, esses valores, essas grandezas, essas subdivisões de medidas digitais são representações, são grandezas que representam memória. Por exemplo, a memória de um computador. A gente pode representar essa memória através de terabyte, de gigabyte e por aí vai. Um exemplo prático de como essa medida funciona é quando a gente vai contratar um serviço de internet. Ele oferece 100 MB. Atente-se para isso. Se esse B empregado no MB for um B minúsculo, essa medida está representada de forma correta. O que está sendo vendido pela operadora de internet são 100 megabits. Já se esse B empregado na propaganda for um B maiúsculo, a gente pode ler como sendo 100 megabytes, ou seja, 8 vezes o valor que deveria ser realmente, que são bits. Dessa forma, torna-se uma propaganda enganosa. Agora vamos estudar um pouco dos sistemas de numeração. Para circuitos digitais, o principal sistema de numeração que utilizamos é o sistema binário. Dessa forma, a gente vai se dedicar a aprender tanto a converter de decimal para binário, quanto de binário para decimal, e para outros sistemas de numeração também. O sistema binário apresenta dois estados fundamentais, que são os seus níveis, são 0 e 1. Eles são empregados em todo tipo de cálculo, em todo tipo de linguagem de programação e têm infinitas utilidades. A combinação de 0 ou 1 representa, quando agrupados, quando colocados lado a lado, podem representar mensagens, podem representar números. Eles são escritos em formas de potência de 2 e sua fórmula geral é 2 elevado a n. Perceba que a gente consegue representar um número em sistema de numeração decimal como potência de 10. Ou seja, o número 137 pode ser escrito como 1 vezes 10 elevado a 2, que dá 100, mais 3 vezes 10 elevado a 1, que dá 30, mais 7 vezes 10 elevado a 0, que dá 7. Dessa forma, a gente pode escrever um número que está em decimal em potências de 10, que resulta em 137. A mesma coisa acontece para números em sistema binário. Aqui está a representação de 101 em binário. A gente vai reescrever esse número como potências de 2, não mais de 10, já que o sistema nosso que a gente vai estar utilizando é binário. Então, a gente escreve 1 vezes 2 elevado a 2, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0, e soma. O que vai resultar? A gente tem aqui 1 vezes 2 elevado a 2, que dá 4, mais 0 vezes 2 elevado a 1, que dá 0, mais 1 vezes 2 elevado a 0, que dá 1. Então, esse número aqui, 101, representado em decimal, vai ser 5, que vai resultar de 4 mais 1. Perceba que a gente constrói a nossa forma de base 2, de potências de 2, começando da potência 0, do número mais à direita, e adicionando 1 a essa potência à medida que se caminha para a esquerda.
Na representação de um número binário, a gente consegue representar também sinais. Da mesma forma que em decimal, a gente coloca um menos e, por exemplo, se eu coloco um menos na frente do 137, a gente tem menos 137 em decimal. Da mesma forma, acontece nos binários, só que a gente não vai utilizar o símbolo menos nem o símbolo mais para representar esse bit de sinal. A gente vai usar um 0 ou 1. Como é que funciona? Vamos lá. Depois que você escreve o número em binário, você adiciona um 0 mais à esquerda desse número como bit de sinal, se você quiser colocar mais, se o bit de sinal for positivo. Você adiciona 1 mais à esquerda desse número em binário, se o bit de sinal for negativo. Dessa forma, 52 escrito em binário, adicionado 1 mais à esquerda, aqui à frente, na casa B6, resulta em menos 52. Já 52 em binário, adicionado um 0 mais à esquerda, na casa A6, resulta em mais 52. A gente costuma falar que essa sequência segue do menos significativo, que é o número que está mais à direita, para o mais significativo, que é o número que está mais à esquerda. Aqui estão as principais potências de 2, que se você aprender, que se você tiver em mente bem fixadas, você consegue representar grandes números em binário para decimal, consegue fazer essa transformação bem rápido. 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 8 e por aí vai. Perceba que a gente inicia a nossa reescrita do número em binário para potências de 2 a partir do número que está mais à direita, que é o bit menos significativo. A gente inicia do bit menos significativo como 1 vezes 2 elevado a 0 e passa para o próximo somando 1 vezes 2 elevado a 1 e assim por diante. Esse resultado dessa reescrita em sistemas de potência de 2 é o nosso número escrito em forma de decimal. Esse número aqui, binário, pode ser escrito para decimal usando potências de 2, a soma de sucessivas potências de 2. O sistema de numeração hexadecimal. Assim como existe o sistema de numeração binário, existe o sistema de numeração decimal, também existe o hexadecimal. Esse é um sistema de numeração que possui 16 representações que vão de 0 a 15. O pulo do gato para entender o sistema de numeração hexadecimal é perceber que a representação a partir do 9 utiliza letras maiúsculas, ou seja, o 0 continua sendo 0, o 1 até o 9 continua a mesma coisa. Só que a partir do 10 não existe. O A vai representar esse 10, o A maiúsculo, o B maiúsculo vai representar o 11, o C maiúsculo vai representar o 12, o D maiúsculo 13, o E maiúsculo 14 e o F maiúsculo 15. O hexadecimal é escrito a partir de potências de 16, com 16 elevado a n, da mesma forma que o binário é escrito por 2 elevado a n, e possui os 16 dígitos de representação, como eu já adiantei. Por exemplo, se a gente quer transformar esse número aqui para a potência hexadecimal, a gente bota 3 vezes 16 ao quadrado, mais f vezes 16 elevado a 1, mais b vezes 16 elevado a 0. De forma que o f vai representar o nosso 15 e o b vai representar o nosso 11. Daí a gente faz a mesma coisa que faz na conversão de binário para decimal. Dessa forma aqui, a gente vai estar representando de hexadecimal para decimal. Agora o código BCD. O sistema de numeração BCD utiliza a representação de cada número, de cada dígito aqui, como um número de 4 bits. Ou seja, o 2 vai ser representado com 4 bits, o 7 vai ser representado com 4 bits e o 8 com 4 bits. A principal utilidade desse tipo de representação é quando se trabalha com displays, que mais à frente a gente vai implementar códigos através de circuitos lógicos para representação de displays BCD de 7 segmentos, principalmente. Então, a conversão é básica. Você pega o 2 e transforma esse 2 para binário, da forma que eu vou descrever mais à frente.
Se para transformar de binário para decimal você utiliza potências de 2, para transformar de decimal para binário você vai utilizar divisões sucessivas por 2. Da mesma forma que de decimal para hexadecimal você vai utilizar divisões sucessivas por 16 e assim por diante. Decimal para binário. Agora vamos para as conversões que eu acabei de adiantar. Se você quer transformar um número decimal, que é o que comumente usamos no dia a dia, para binário, você precisa fazer divisões sucessivas por 2 e guardar os restos. O número binário equivalente é pego de baixo para cima, ou seja, à medida que você vai dividindo seu número decimal por 2, você vai guardando aquele resto. E você pega do último resto para o primeiro resto e escreve seu número como forma binária. Daí, 56 resulta em 111.000. Do hexa para binário. Cada dígito hexa é convertido para um binário de 4 casas. Dessa forma, se você tem um F, D, por exemplo, que é 1511 em hexadecimal, você precisa transformar o F para 4 binários e o B para 4 binários. Nesse caso aqui, nós temos 5A. A gente transforma o A, que é o nosso 10 do nosso sistema hexadecimal, para binário. Depois a gente transforma o nosso 5, que é o convencional, para binário também. Daí a gente resulta um número de 8 bits na representação, que é 5A. Do hexa para decimal. Se você tem um número em hexadecimal e você precisa transformar para decimal, a gente vai fazer divisões sucessivas por 16 e guardar os restos da mesma forma que acontece de decimal para binário. Aqui tem uma tabela bem útil que faz de 0 a 15 para decimal, de 0 a F para hexadecimal e de 0 até 15 para binário, desses primeiros números aqui, essa conversão. Agora a gente vai passar para a segunda parte da nossa primeira aula. Nessa segunda parte da nossa primeira aula, nós abordaremos um pouco sobre álgebra booleana, as tabelas verdades e as principais portas lógicas básicas. A álgebra booleana é representada através de dois níveis lógicos, que é 0 e 1. Daí, a necessidade da gente estudar a fundo a representação de números binários. Nessa álgebra, trabalha-se apenas com dois operadores, que são o operador lógico AND, que é representado basicamente por um símbolo de multiplicação, e o operador lógico OR, que é representado por um símbolo de soma, que é a soma lógica. O produto lógico e a soma lógica. Essa representação lógico zero pode ser descrita como algo falso, como algo que está desligado, algo que está baixo é um não e que está aberto. Já quando a gente fala que o nível lógico é 1, pode ser representado, pode ser descrito como algo que é verdadeiro, como algo que está ligado, alto, sim e fechado. Qualquer uma dessas descrições serve para descrever o nível lógico 1 e o nível lógico 0, dependendo da situação em que se aplicam. Estudaremos também as portas lógicas e os circuitos integrados, que são os CIs, das principais operações que a gente vai apresentar aqui e suas respectivas tabelas verdades. Uma tabela verdade, que é o principal elemento que a gente vai estar utilizando durante toda a disciplina, para representar saídas de circuitos e suas respectivas entradas, claro. É uma técnica usada para relacionar todas as possíveis combinações para níveis lógicos de entrada. Os circuitos combinacionais, em geral, se utilizam a partir de suas entradas para representar uma respectiva saída. Nesse caso, essa representação do número de entradas será 2 elevado a n saídas. Ou seja, se você coloca duas entradas, se você tem um sistema que se utiliza de duas entradas, você obrigatoriamente vai ter 4 saídas diferentes. Se você coloca 3, obrigatoriamente você vai ter 8 combinações possíveis aqui, que é 2 elevado a 3. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8 saídas diferentes. E por aí vai. Ou seja, a quantidade de saídas possíveis que você vai ter, a quantidade de saídas, a quantidade de combinações possíveis que você tem na saída, vai ser determinada pela quantidade de entradas que você coloca no seu sistema. A operação OR, que é a nossa primeira operação, ela possui a saída em nível lógico 1, prestem bem atenção.
O nível lógico dessa operação será 1 se a entrada A ou a entrada B estiverem em nível lógico 1. Perceba que o nosso sistema, para a nossa primeira explicação sobre porta O, utiliza duas entradas, A e B, para representar uma saída, que é representada x igual a A or B, OR B. Ou seja, esse símbolo mais aqui é o símbolo da operação OR. Daí a gente tem duas entradas e suas combinações resultam em respectivas saídas. O0, OR0, que seria A, B, OR B, resultando em 0, 0, OR 1, resultando em 1, 1 OR 0, resultando em 1, e 1 OR 1, resultando em 1. Ou seja, possui a saída em nível lógico 1 se a entrada A ou a entrada B estiver em nível lógico 1. Somente na situação em que as duas são iguais a 0, a gente vai ter uma saída 0. Aqui a gente tem o nosso diagrama de tempo para essa operação O. Perceba que quando os dois são 0, a gente vai ter saída 0. E nas situações em que qualquer um deles for 1, a gente vai ter saída lógica 1, nesses respectivos tempos. Já para a operação AND, a gente está utilizando o mesmo esquema do anterior, com duas entradas e uma respectiva saída, sendo a nossa saída x igual a AND B. Possui a saída em nível lógico 1 se todas as suas entradas, aqui tem um erro de digitação, se todas as suas entradas estiverem em nível lógico 1. Em qualquer outra situação, a nossa saída vai ser 0. Se eu tiver 0 AND 0, eu vou resultar em 0 na minha saída. Se eu tiver 0 AND 1, eu vou resultar 0 na minha saída. Se eu tiver 1 AND 0, vai ter 0 na saída, mas somente se eu tiver 1 AND 1, eu vou ter um resultado 1 na minha saída. Perceba aqui pelo diagrama de tempo que somente a gente vai ter nível lógico 1 quando ambos A e B, que são as minhas entradas, estiverem em nível lógico alto. Perceba aqui, a nossa rampazinha está em nível alto aqui para A e aqui para B, resultando em nível alto para a nossa saída X. A operação NOT, que é a nossa negação, pode ser realizada sobre uma única variável. Nesse caso aqui já é um esquema diferente. A gente tem uma entrada para uma saída, onde o nível lógico da saída é o oposto da entrada. Nada mais é do que a negação daquilo que você está colocando na porta. Se a sua entrada você coloca 0, a sua saída vai ser 1. E se a sua entrada você coloca 1, a sua saída vai ser 0. Aqui a gente tem um diagrama de tempo. Quando a nossa entrada é 1, aqui vai estar dando 0. E quando a nossa entrada é 0, aqui vai estar dando 1 na nossa saída. Agora vamos falar um pouco sobre os principais CIs. Esses CIs vão servir principalmente para vocês implementarem as portas lógicas no laboratório. A disciplina de circuitos digitais geralmente acontece concomitante ao laboratório de circuitos digitais. Sempre que vocês forem pagar, no caso no presencial, que vocês estiverem pagando a disciplina, vocês vão estar acompanhando no laboratório também as práticas. As operações que a gente acabou de descrever, assim como outras que a gente ainda vai descrever, são possíveis de serem implementadas na prática, através desses CIs aqui, que são os circuitos integrados. O que são esses circuitos? É um conjunto de circuito eletrônico montado sobre o mesmo substrato, um chip nesse caso, de material semicondutor, em geral silício. São pequenos chips que possibilitam o desenvolvimento de circuitos mais rápidos e compactos. Eles são empregados em todo tipo de tecnologia, principalmente tecnologia de ponta. Agora vamos para as portas, os nossos CIs, implementação de portas na prática. O CI que implementa a porta O. Decorem, aprendam esse número aqui, que é a representação, que é a descrição da nossa porta O na prática. O CI apresenta esse chanfradozinho que a gente chama de chanfrado aqui, para representar o posicionamento na nossa protoboard. Na prática, a gente vai colocar a alimentação aqui no VCC e o terra aqui no nosso ground, e vai poder utilizar as entradas e saídas do CI. Percebam aqui, a nossa porta OR, que é A OR B, pode ser implementada pelo CI 7432. A saída vai ser igual a 1 se pelo menos uma da entrada for 1. Aqui está a nossa tabela verdade da nossa porta O.
Se os dois forem 0, vai resultar 0. Em qualquer outra combinação, vai resultar 1. E esse daqui é o nosso CI 7432, que é a nossa implementação de porta O. Já a porta AND, que é A AND B, é implementada através do CI 7408. Esse CI aqui. Percebam que a gente alimenta aqui no 14 com VCC e alimenta aqui no 7 com ground. Daí a gente tem entradas e sua respectiva saída. Aqui a gente tem 4 portas lógicas para um mesmo CI. A saída vai ser igual a 1 se todas as entradas forem iguais a 1. Ou seja, somente na situação em que A e B forem 1, a gente vai ter saída 1. Em todas as outras combinações, a gente vai ter saída 0. A gente pode entender bem o que significa isso na prática através desse pequeno circuito aqui. Perceba que se eu colocar a chave A fechada, vai estar passando uma corrente aqui até A, mas não vai estar passando até B. Daí, se eu colocar B também fechada, a corrente vai fluir e vai conseguir ligar essa lâmpada. Mas se qualquer um dos dois estiver aberto, a gente não vai conseguir. Somente na situação em que os dois estão fechados, a lâmpada acende. É exatamente o que acontece para essa tabela verdade. A gente só vai ter um resultado 1 se ambas as entradas forem iguais a 1. A nossa porta NOT, que é a nossa negação, ela pode ser implementada pelo CI 7404. Possui apenas uma entrada e uma saída para cada operação. A operação inverter, ou seja, ela inverte o valor lógico que você coloca na sua entrada. O valor lógico da entrada entra 1 saindo 0 ou entra 0 saindo 1. Da mesma forma, a gente tem aqui a representação do CI. Nesse caso aqui, ele tem 6 portas lógicas que dá para você usar. De NOT, que no caso é a negação. Aqui está a tabela verdade. Se você coloca 0 na sua entrada, você resulta 1 na sua saída. Se você colocar 1 na sua entrada, resulta 0 na sua saída. A porta NAND, que nada mais é do que um AND barrado, no caso, um AND negado, seria a junção de uma porta AND comum, que a gente já explicou, com uma porta NOT negada na sua saída. Ou seja, ela inverte as saídas de uma AND. Saída igual a 0 se todas as entradas forem iguais a 1. Saída igual a 1 se pelo menos uma das entradas for igual a 0. Era universal. Esse caráter universal quer dizer que você pode gerar qualquer uma das portas lógicas anteriores através de associação de NANDs. Mais à frente vai ser estudado isso. Se você coloca 0 e 0 numa porta NAND, você resulta 1. Se você coloca 0 e 1 numa porta NAND, você resulta 1. 1 e 0 também resulta em 1. Somente se ambas as entradas forem 1, você resulta em 0 na sua saída. Já para a porta NOR, que nada mais é do que o nosso OR negado, implementada pelo CI 7402, a gente vai ter uma inversão das saídas da porta OR. Saída igual a 1 se todas as entradas forem iguais a 0. Tá aqui a nossa tabela verdade. A gente só vai ter um resultado 1 se A, que é a nossa entrada A, e B, que é a nossa entrada B, forem iguais a 0. Em todas as outras situações, a gente vai ter uma saída 0. Ela também tem caráter universal. Isso quer dizer que qualquer uma das anteriores, das portas lógicas anteriores, pode ser implementada pela porta NOR, pela associação de várias portas NOR, no caso. Atenção! Nota, por exemplo, o CI 7402 é o único que apresenta essa inversão de portas. Atenção, os pinos de entrada e saída são invertidos. Perceba que no anterior, a gente tem entradas e uma saída. Já nesse aqui, a gente tem primeiro a saída e depois a sequência de entradas. É para atentar-se, porque principalmente na prática isso vai ser bem útil. Agora a gente tem a porta SHOR, que é o nosso OU exclusivo. Ela é implementada através do CI 7486. É uma saída igual a 1 quando as entradas são diferentes. Se as entradas são iguais, a nossa saída da porta SHOR vai ser 0. Se for A 0 e B 0 como entradas, a gente vai resultar 0. Se for A1 e B1 na entrada, a gente vai resultar 0. Se as entradas tiverem valor lógico diferente, a gente vai estar resultando 1 na saída. Saída igual a 0, entradas iguais.
usado na soma binária, que a gente vai ver mais à frente. Percebam que essa daqui segue a sequência lógica das anteriores, mas não da nossa porta NOR, que é a única que é invertida as saídas e entradas. Essa porta SHOR pode ser representada dessa forma aqui, através de portas ANDs, uma porta OR e negações. Ela é implementada através do 7486, que é o CI 7486, e a sua tabela verdade é descrita aqui. Ou seja, se os valores de entrada são iguais, a gente vai resultar 0. Se os valores de entrada são diferentes entre si, a gente vai resultar 1, que é o nosso OR exclusivo. A nossa porta XNOR é a saída igual a 1 se todas as entradas são iguais, saída igual a 0 se as entradas são diferentes. Perceba que aqui é a tabela verdade da nossa XNOR. Se as entradas forem iguais, a gente vai ter um resultado 1. Se as entradas forem diferentes, a gente vai ter resultado 0. Se A entrada B, se A entrada 0 e B entrada 0, a gente vai ter uma saída C igual a 1. Mas se os valores forem diferentes, a gente vai ter saídas iguais a 0. Essa foi a última parte da nossa primeira aula e a gente fica por aqui. Até a nossa próxima aula.